Capítulo 5. De modo geral, noções pré-concebidas sobre lugares e pessoas levam a uma tremenda desilusão. Mas tal não foi o caso com a Irlanda. É difícil dizer agora onde minhas ideias se originaram, e eu só posso supor que foram a partir de livros que lemos quando crianças pequenas, e talvez também da coleção de nossa avó materna, de prataria irlandesa antiga, e as histórias que ela anexava a cada peça. Ela era uma mulher imaginativa. Meu irmão e eu éramos o que se pode chamar de precoces ou avançados leitores. Então não havia televisão. Nós líamos muito, e os livros naquela época eram quase obras de arte. Era uma experiência verdadeiramente tátil, manter um livro bem encadernado, geralmente belamente ilustrado, em suas mãos. Nós nos formamos rapidamente pelos contos de histórias para dormir que nossa mãe lia para nós em tenra idade, passando a ler nós mesmos, enquanto ainda muito jovens, antes mesmo de irmos para a escola. Com elas tivemos agonia, glória e estremecemos, através de As Bruxas de Lancashire ou pela mitologia grega, nenhuma das quais garantia uma noite de sono pacífica. Até o momento que fomos capazes de enterrar a cabeça nos nossos próprios livros, porque tínhamos adquirido bastante senso de literatura. O meu irmão estaria absorvido em Stalky Cole, Treasury Island, o Pimpinela Escarlate, ou As Aventuras de Dick Honey, enquanto eu estava remando, descendo o rio com Rat, seguindo Alice e o Coelho Branco com olhos cor-de-rosa no buraco do coelho, ou andando nas costas de Nana com as crianças Darling. E então, onde as histórias irlandesas entravam? Bem, havia um livro maravilhoso para qualquer um. Um grande livro. Quase posso vê-lo agora. Papel grosso e, de vez em quando, uma imagem maravilhosamente grafada de fadas, duendes e leprechauns. Amiguinhos ímpares com seus chapéus altos. E havia contos de funileiros e jumentos, castelos em ruínas envoltos em névoa. Era encantador. Eu adorava-o. Eu o vivi, embora em toda a minha vida não consiga lembrar do seu título. E depois, claro, havia a poesia irlandesa, romântica e algo mágica, que rodava e rodava na cabeça, levando um a sonhar acordado e ter grave falta de atenção quando forçado a ir para a escola, onde sentava na parte de trás, envolta em uma mística terra de castelos e duendes. A prata irlandesa de nossa avó e as histórias que se passaram com elas só contribuíam para o romancear do lugar. Porque ela coletava prata irlandesa é um mistério. Pode ter sido um método oblíquo de causar aborrecimento ao meu avô, que era escocês. Ela mesma sendo de Yorkshire. Ou pode simplesmente ter sido porque a prata irlandesa era difícil de passar por ali. E o desafio de recolhê-la era muito maior. O que tornava ainda mais desafiante era que ela preferia ourives mulheres,
e havia poucas do belo sexo no comércio. Agora, quando venho a pensar sobre isso, parece-me que nossa avó deve ter sido uma precursora do movimento de libertação das mulheres, muito dissimulada. Como sua irmã, minha tia-avó Jeane, aquela que tinha visões, ela era pequena e delicada na aparência, e usava lírio do vale de perfume em produtos de sua higiene pessoal. Onde quer que vovó tivesse ido, o cheiro indescritível permeava de forma breve e fraca no ar, atestando a sua presença recente. Da vovó eu aprendi sobre mulheres como Annie Nolan de Loughrea e Coach Galloway, as quais estavam ocupadas em ourivesaria, por volta de 1780. Vovó tinha um pote de chocolate lindo com a marca dessas senhoras, juntamente com a data e as marcas do lugar. E eu era instigada a senti-lo e então comparar a sensação com a prata feita por máquinas modernas. Não era de todo a mesma coisa. A primeira era como a seda em comparação com o toque rústico da última. Nessa época, ela tinha e usava diariamente um jogo de chá maravilhoso, bastante ornamentado de fato, feito por um Dorothy Manjoy, ou, como gostava de dizer a todos, realmente Mountjoy, mas pronunciado Manjoy, porque, como as pessoas eram não muito bem educadas naqueles dias, elas não saberiam como pronunciar o nome corretamente, se não tivesse sido escrito como fosse falado. Naqueles dias, ela se referia ao início do século XVIII, antes que Annie Nolan e Dorothy trabalhassem em Kilkenny. E havia outras também, aquelas que faziam botões, e várias de Dublin. Todas elas tinham histórias a elas associadas. Urdidas, tenho certeza, pela minha avó. Ela contava sobre suas casas, as roupas que usavam, seus maridos e filhos, que pareciam ser de um número surpreendentemente grande, levando alguém a questionar como eles tinham tempo de manejar seu ofício. Eles eram fortes, vovó dizia com satisfação. Tudo isso era um começo positivo para uma nova vida. Embora eu não tivesse conhecimento físico ou familiaridade com a Irlanda, que não fosse uma amizade com uma garota irlandesa na escola por um tempo, senti que sabia onde estava indo. Soía ser emocionante e atrativo. E eu possuía o otimismo natural e a curiosidade da juventude ao meu lado. Enquanto contemplo minha pintura mágica, a imagem que estou tentando trazer para a vida em palavras, as cores desta área específica são claras e brilhantes. As formas são bem definidas, e o pesado arco de nuvens escuras dava lugar a tons mais leves. Foi um bom momento, pelo menos por um tempo. Nossa Senhoria em Dublin tinha um título e uma bicicleta. Esta última era de uso muito maior para ela do que o primeiro, que trouxe pouco prestígio e nenhuma riqueza. Mas ela própria vivia em um castelo na montanha Wicklow, fora de Dublin.
O lugar estava, na sua maioria, em ruínas, mas prontamente cumpria meus sonhos de castelos aparecendo entre névoas. A bicicleta era a Saz Esplêndida, uma preta brilhante Halley, com uma listra vermelha, e ela levava por toda parte, anexado ao guidão, uma cesta de vime grande, em que Ping, o seu aristocrático e cruzado cachorro pequinês, montava. Pong, ela nos disse, tinha chegado a um final triste e sangrento, apenas 2 anos antes. E eu gostava de pensar, pois estou inclinada a dar aos cães o benefício da dúvida, que a sua morte prematura havia contribuído grandemente para o desagrado de Ping com a vida em geral. Lady Jane, como era seu nome, me convidou para tomar chá não muito tempo depois que nos mudamos para o apartamento. Muito pouco do castelo era habitável, mas resultava ser o suficiente para ela e Ping, e para a criada, de idade que parecia moldada ao local. Tivemos bolinhos e compotas de morango, com canecas grandes de chá indiano forte, sentadas na cozinha com Maggie, a criada, rondando em volta ao fundo e resmungando o tempo todo baixinho sobre suas pernas. A cozinha era enorme e abobadada. O piso, lajeado, desgastado pela passagem dos anos, e botas. A chaleira, grande e preta, foi usada para ferver a água para o nosso chá, pendurada em um gancho sobre o grande fogo aberto. Certamente deveria haver um homem no lugar, pois havia uma pilha enorme de toras empilhadas ao lado da lareira. Eu admirava a mesa, embora tenha sido um enigma para mim, e ela explicou que seu falecido marido tinha feito ele mesmo de uma das portas roliças e velhas do castelo, salvando-a da decadência. Ela me mostrou exatamente onde as dobradiças tinham estado e contou como ele tinha encontrado 6 pernas esculpidas com pés em garras em uma loja de segunda mão em Dublin, e tinha amorosamente feito de tudo uma mesa. Ela passou a dizer-me que ele tinha sido educado em Stonehurst, uma das 2 mais importantes escolas católicas públicas na Inglaterra. Mas a família teve que raspar o fundo do barril, a fim de educá-lo. Ele era um sonhador, disse-me com um encolher de ombros. Você pensou que sua educação foi um desperdício? Ela não deu nenhuma indicação disso. Depois do chá, fomos inspecionar o jardim. Em algum tempo, ele deve ter sido muito bonito, e sua localização era de tirar o fôlego. Com um ondeado delicado das montanhas ao longe, a névoa suave e a sensação de isolamento e de paz. A propriedade de Shane, em Dublin, em que vivemos, tinha igualmente necessidade de reparos. Um fato que foi motivo de aborrecimento para os Rampa, embora não fosse minimamente perturbador para mim. Ao contrário de mim, o lado estético do alojamento significava pouco para eles, principalmente, imagino eu, porque tinham sido forçados a viver em lugares com subcondições, por falta de dinheiro.
por muito tempo. O apartamento que ocupávamos compunha-se do piso superior do edifício, e eu só posso descrevê-lo como um mezanino. E um quarto singular, que se projetava no meio da escada entre os andares primeiro e superior do local. Este quarto foi atribuído a mim, e eu estava encantada por ele. No piso térreo havia uma floricultura, na qual teria sempre bem-vindas cores alegres e aromas exóticos, quando voltava para casa das compras ou de qualquer outra coisa. Subia a escadaria estreita e frágil, que tinha que passar pelo estabelecimento do alfaiate, no primeiro andar, antes de chegar à metade do caminho do meu quarto, subindo o próximo lance. O alfaiate era um rapaz bastante genial, só não sendo sua predileção por bacon e salsicha, que compreendia o seu menu de almoço diariamente, a julgar pelo aroma que flutuava escada acima. Mas é verdade, e deve ser dito, existem coisas piores do que bacon e salsicha para o almoço. Lady Shane montava sua bicicleta para ir a Dublin, cobrar aluguel de nós todos, regularmente. Ela chegaria vestida em quentes tweeds antigos, meias e sapatos resistentes confortáveis, e um chapéu de feltro enterrado em sua cabeça, e protegido por 2 alfinetes de chapéu, armas letais à vista para combater os ventos. Suas bochechas e nariz, gastos pelo tempo, corados e brilhantes, eram a prova de sua vida rígida a céu aberto. Se esses estavam molhados, como ocorria suceder muitas vezes, a despeito de um tipo amigável de chuva, doando saúde e beleza unicamente, ela usava um Macintosh todo envolto e um outro corte para ping, a partir de um descartado Macintosh mais velho. Eu nunca tive, até aquele momento, visto um cão vestido, embora seja comum agora. Inclusive botas de chuva nos dias de hoje. E achei um absurdo e divertido ver sua cara pequena, cruzada, olhando para fora de debaixo do capuz de sua capa de chuva. O anúncio para o apartamento tinha sido tão breve que ninguém poderia acusá-lo de ser enganoso. E, em todo caso, todo mundo tem uma ideia contraditória do que significa meio mobiliado. Só posso dizer que era escassamente mobiliado. E o que havia não era exatamente novo. No entanto, era de bom gosto e evocava uma época passada. Eu, pessoalmente, gosto de tapetes velhos, mesmo que eles tenham um cheiro um tanto de camelos. Acho grandes cadeiras antigas confortáveis e aprazíveis. E gosto especialmente de espelhos de idade. Eles são bajuladores desavergonhados. O que talvez chateou Chen e Raab mais foi que quase todos os pratos, xícaras, pires, tudo, na verdade, usado para cozinhar e comer, estava lascado, rachado ou deformado de uma forma ou de outra. Eles sentiram que era insalubre
e se viram obrigados a comprar novos utensílios e louças. Era incompreensível para Lady Shane, fazendo-a nos ver como um pouco loucos. O apartamento estava situado do outro lado da rua das fundações do Trinity College, e Chen encontrou grande prazer na biblioteca, não aberta ao público, mas para a qual obteve um passe para leitores, que permitia-lhe o privilégio de estudar lá sempre que quisesse. O andar de cima tinha grandes janelas que davam para o terreno da universidade. Meu quarto mezanino tinha uma janela muito longa até o chão, com um telhado no plano exterior. Isto era na parte de trás do prédio, e o telhado estava quase delimitado por duas paredes, as costas de outros edifícios. Dava para o meu quarto um sentimento acolhedor e privado. No início da manhã, com os primeiros sinais da aurora riscando o céu, as gaivotas chegariam e eu acordaria com seus pés com garras, com tapinhas e tapinhas no telhado de concreto, quando elas procuravam qualquer presa da noite que tivessem sobrado dos felinos rondando em suas excursões. Uma gaivota iria pegar um pedaço, lutar por ele com outras que tinham pousado como se convocadas por telepatia, e o vencedor subiria em um voo triunfal, com as outras gritando o seu grito primordial em sua perseguição. Adorava ouvir as gaivotas, a selvageria delas, a sua liberdade, e de uma certa maneira eu as invejava. Um pouco mais tarde, ouviria o ressoar dos sinos da igreja, chamando os fiéis para começar o dia, piedosamente. E, depois, de algum lugar nas proximidades, sonoras badaladas de um relógio, dando a hora, o quarto de hora, a metade da hora ou 3/4 de hora. Tudo tecia-se em um padrão e tornava-se habitual. O início de um novo dia em uma vida nova. A vida em Dublin era boa. O povo irlandês tinha sofrido grandes dificuldades e privações durante séculos, e até agora vivia sob o jugo de sua religião. Mas, de alguma forma, tinha se refinado e tido uma profundidade de compreensão que um novato poderia apanhar e apreciar. Todos nós sentimos-nos confortáveis lá. Deve ter sido nessa época que me tornei consciente de que o trabalho de Chen com a aura era, na verdade, um pouco mais do que o aperfeiçoamento de uma máquina para ver a aura para a profissão médica. Mas eu não estava a compreender plenamente as implicações até muito mais tarde. Eu ainda estava naquela época muito novata em matérias pertencentes às mais altas tradições esotéricas. Muito pouco tempo depois que mudamos para Dublin, Chen e Raab começaram a discutir encontrar modelos para a fotografia da aura. Aparentemente, a aura feminina é geralmente mais brilhante do que a do macho, as cores mais fortes, e por isso era necessário encontrar mulheres dispostas a posar nuas. Raab via como sendo praticamente impossível. Ela percebia as jovens católicas como sendo excessivamente púdicas e hesitava em perguntar:
Jane, com um mais profundo conhecimento da natureza humana, não via essa dificuldade. E a menina da loja de flores? Imagino que seu salário seja mínimo. Ela não tem um filho para sustentar? Pergunte a ela. Não há mal em perguntar. Estou disposto a apostar que ela estará feliz por ter um dinheiro extra. Ele estava certo. Como se viu, não havia escassez de modelos. Lindas meninas em sua maioria, que precisavam de um pouco de dinheiro extra. O equipamento fotográfico exigido estava também em produção. E ele começou a desenvolvê-lo e imprimir seu próprio material quando não estava usando câmeras Polaroid. Montamos o banheiro como um quarto escuro. E qualquer um aí que abrisse a porta no momento errado destruiria um filme. Ele estava ansioso para que eu assumisse a fotografia e me mostrou como usar o equipamento bastante complicado. Naqueles dias, era mais que uma habilidade usar qualquer tipo de câmera. Câmeras como estávamos usando não eram automáticas. Elas eram, em sua maioria, projetadas para o uso profissional especializado. E foi necessário usar medidores de luz e muitas lentes diferentes. E em seu trabalho, ele estava fazendo exposições longas. Então havia tripés e luzes ao redor, para meu uso em todos os momentos. Era um hobby para mim. E, na verdade, estava compelida. Não algo que eu já estivesse apaixonada, mas aprendi sobre câmeras diferentes, de câmeras minuteiras espião, como a Game e Minox, a câmeras de grandes formatos, usadas por alguns dos mais maravilhosos fotógrafos originais, até as câmeras Hasselblad e as modernas japonesas. E depois para a fotografia cinematográfica. Meu sentimento é que Chen fez progresso na época, mas não teve sorte na obtenção de filmes especialmente sensíveis, que eram o que ele realmente precisava. A demanda não era grande o suficiente para que grandes fabricantes se propusessem a fazê-los. Bem como a fotografia, ele começou a escrever outro livro. Raab e eu deveríamos de deixá-lo sozinho por um par de horas ou algo assim diariamente, a fim de que ele pudesse ditar, sem medo de interrupções. Muitas vezes saíamos para jantar, apesar de haver relativamente poucos restaurantes na época em Dublin. Poyers Hotel, na esquina, perto de nós, era um dos nossos favoritos. Pelo seu pão irlandês, excelente, e comida simples boa. No dia seguinte, eu transcreveria a fita usando uma máquina Philips e uma máquina de escrever manual Olympia, sozinha no meu quarto mezanino. Era fascinante. Eu sentava lá com um fone de ouvido acolchoado, escutando e transcrevendo o que eu ouvia, com frequência perdida no meu trabalho. Ele ditava de forma muito clara, nunca hesitando ou retrocedendo. Sucedia-se fácil datilografar seu ditado. E ele muito raramente, na verdade quase nunca, alterava alguma coisa, uma vez que tivesse ditado-a.
Em nossa vida diária, não éramos nem um pouco intensos. Contrariamente à imprensa e similares, nunca tivemos grupos ou indivíduos para qualquer forma de atividade psíquica. Nós não nos envolvíamos com grupos de meditação, yoga ou outras atividades extrasensoriais. Chen era a antítese de um cultista. Naturalmente, de vez em quando, ele descobriria sua bola de cristal, por algum motivo. Normalmente, ela era mantida em um suporte coberto por um largo veludo preto. Ou pedia-nos para não falar por alguns minutos, enquanto ele recebia uma mensagem telepática. Coisas assim. Mas, em geral, discutíamos fotografia, a Irlanda, os gatos, as últimas notícias, eventos do mundo, os assuntos que qualquer pessoa razoavelmente inteligente possa discutir. Assim, transcrever seu altamente exorbitante material foi um privilégio. É verdade, como tem sido apontado por aqueles que gostam de criticar, que Chen tinha um domínio perfeito do idioma inglês. Perfeito demais, eles pensavam, para um tibetano. Também foi dito que o seu inglês falado era o de um inglês do norte do país, um inglês do sul do país, um londrino e assim por diante. Mas isso não era verdade. O fato de uma tal variedade de opiniões invalidava-as de qualquer maneira. Não era possível determinar a localidade dele por sua maneira de falar. O único desvio que eu notei, e provocava-lhe sobre isso, era que ele diria compradon, em vez de comprado, ocasionalmente. Como ele não podia ouvir, eu sempre achei que ele tinha aprendido a falar a língua dos padrões que ele via ou sentia. Seu inglês falado transcendia a classe e era inteligível para todos. O problema é que a pessoa normal, a não psíquica, não entende a habilidade psíquica. Por isso, naturalmente, julga o mundo por padrões normais, não psíquicos. Nossos padrões, no entanto, são bastante limitados para um vidente, que é dotado de capacidade muito maior. Chen foi como um homem que via numa terra de cegos. Como explicar a uma pessoa normal, não dotada de capacidade psíquica, que ele pudesse aprender uma língua por padrões e falar como um nativo? Impossível. Não se pode. Há muitos fenômenos psíquicos que são inexplicáveis na linguagem concreta, porque não existem termos de referência. Essas coisas têm que serem tomadas na confiança, até que o ser íntimo de alguém alcance sua realização. Como ocorre? Ou um pode simplesmente manter uma mente aberta. Lamentavelmente, muitos optam por não acreditar, porque eles são incapazes de tomar qualquer coisa na confiança, ou manter uma mente aberta. Talvez fosse por isso que, apesar de sua paz interior, Chen ainda podia se sentir solitário e, muitas vezes, se sentia. Às vezes,
até mesmo sentia-se infeliz, porque era mal interpretado. E bastante só. Era necessário ele estar sujeito a particularidades inferiores, como temos que estar para permanecermos nesta terra. Ele nunca professou ser um santo. Mesmo agora, eu quase posso ouvir a sua voz dizendo, como tantas vezes ouvi: o caminho do meio é o único caminho. Se você é bom demais, você não pode permanecer aqui. E nunca é uma boa ideia você ser muito ruim. Isso vai para cima de você. Uma das suas falhas, e uma que trabalhou contra ele, foi a da hipersensibilidade. Ele poderia se ofender onde nunca isso foi pretendido. Um bom exemplo, e um que me vem à mente, é de um famoso escritor americano, um pensador profundo, que tinha escrito em louvor de A Terceira Visão. Em algum momento de sua troca de cartas, ele tinha comentado que Chen não era religioso. Foi claramente uma observação perspicaz, em um sentido de elogio, que ele estaria acima da religião. A sua forma de budismo seria um modo de vida, não uma religião. Infelizmente, porém, ele se ofendeu e encerrou abruptamente a correspondência, e sem explicações. Tim, me desculpe, eu não posso usar um relógio. Eles nunca dão certo comigo. Você já tentou um de ouro? Não. Bem, tente este. Eu acho que vai funcionar. Estas manhãs de minha velhice, tanto tempo depois, às vezes eu acordo com pensamentos ou palavras em minha mente. E sou levada de volta para aquela vida, os anos que vivi com os Rampa. É como se o tempo fosse inexistente. Em minha mente, estou lá de novo, por um breve momento, aquele momento entre o sono e a vigília. O relógio de ouro velho. Sim, eu ainda tenho ele. Ainda diz o tempo. Ainda é um tesouro e, como ele sabia que seria, fez manter o tempo no meu pulso como nenhum outro relógio que eu tentei usar o fez anteriormente. Quando vivíamos em Dublin, às vezes alugamos um carro para o dia. Nós nunca fomos muito longe. Não havia necessidade. Você poderia estar fora da cidade em questão de 10 minutos ou algo assim. Nós, às vezes, íamos até as montanhas de Wicklow, no campo. Macio aveludado. Um interior de aquarela, expressionista, com formas e cores misturando-se. Em outras vezes, íamos ao longo da costa, ao sul de Dunlawglare, onde os barcos de Liverpool aportavam. Ou poderíamos ir em outro caminho, para Sutton Cross ou Enholt, uma vila de pescadores grande com o farol Bailey apontando, tristemente compadecendo através do nevoeiro, e piscando sua luz para alertar os marinheiros de seu azimuth e alertar sobre as rochosas águas e sua proximidade à terra. Foi um daqueles dias em que Chen e Raab tinham decidido dar um passeio com Coelho, e eu tinha eleito para ficar em casa, porque tinha muito o que fazer, cartas para escrever
assim como o livro, e odiava ficar atrasada com o meu trabalho. Parecia que tinham saído há menos de uma hora de todo. Ou era realmente que eu estava absorta no que eu estava fazendo? Quando ouvi-os subindo as escadas, passando na minha porta, e coei a gata siamesa, com sua voz a dizer ao mundo que ela estava feliz por estar em casa, mas tinha tido um passeio esplêndido. Raabe pedindo-lhe para ficar quieta, e depois Chen a pisar na escada. Os outros foram, mas ele parou na minha porta e gentilmente bateu. Posso entrar? Levantei-me, feliz por vê-lo. Mas é claro, virei a cadeira para sua volta, para que ele pudesse se sentar. Era uma cadeira firme que eu usava para datilografar, e bastante confortável para ele por curtos períodos de tempo. Sentei-me na minha cama, aprumando os travesseiros para fazer uma almofada. Obrigado, mas não vou ficar por muito tempo. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa preta. Quando a entregou a mim, disse-me: Você tem trabalhado muito duro. Você precisa de uma mudança. Mas aqui está um pequeno presente, até que nós possamos terminar o livro e ter descanso e umas férias. Peguei a caixa e a abri. Havia aninhado em um ornato de seda verde um relógio de ouro. Ocorria deveras aprazível. Sem sequer levantá-lo para fora da caixa, podia dizer que era velho. O ouro tinha aquela tonalidade quente e avermelhada, e a tela dele era clara e simples. As coisas velhas falam com alguém, e eu imediatamente senti que o pequeno relógio era na medida, mas estava desanimada. Chen, me desculpe, eu não posso usar um relógio. Eles nunca dão certo comigo. Eu estava confusa, não querendo parecer ingrata, mas não desejava aceitar algo que eu me sentia incapaz de usar. Você já tentou um de ouro? Perguntou ele. Não. Bem, tente este. Eu acho que vai funcionar. Ele sorriu, vendo que eu realmente amei o relógio. Quando tirei-o para fora e segurei-o na minha mão. Aqui, vamos ver se é o tamanho certo para você. Ele prendeu o bracelete de ouro no meu pulso esquerdo. E foi um ajuste perfeito. Sobrava apenas o suficiente para o movimento. Ele retirou novamente e comparou as horas com o seu próprio relógio, acertando os ponteiros corretamente e cuidadosamente dando corda. Quando fez isso, ele assumiu a cadeira que lhe ofereci, depois de tudo, e disse: É uma pena você não poder fazer psicometria. Você acharia interessante, especialmente porque você gosta tanto de coisas velhas. O que você quer dizer com psicometria, Chen? Eu estava realmente interessada. Bem, alguém que é psíquico ou sensitivo pode segurar um objeto em suas mãos e, por deixar a mente ficar em branco, o subconsciente pode ativar sentidos paranormais, de modo que os dedos
possam transmitir vibrações ao cérebro em forma de imagens. Como já lhe disse muitas vezes, continuou ele, vendo que eu estava ouvindo atentamente, toda a vida é elétrica e magnética. E qualquer coisa que tenha sido tocada por uma pessoa tem a marca ou impressão daquela pessoa no futuro. É como tocar um pedaço de ferro com um ímã. Você magnetiza parte daquele pedaço de ferro. Um galvanômetro ou uma bússola magnética podem detectar o magnetismo transmitido ao ferro. Você está entendendo? Sim, eu penso que sim. Você quer dizer que você é como a bússola, de certa forma. Quando faz psicometria, você pode detectar as impressões. Isso mesmo. Eu posso prender o seu relógio em minha mão, como isso? Ele tinha o relógio em repouso na palma de sua mão, enquanto falava. E deixando minha mente ficar em branco, eu posso ver fotos de eventos na vida deste objeto. Fechou seus olhos e ficou em silêncio por alguns minutos. Eu quase não me atrevia a respirar. Queria saber sobre o pequeno relógio e tinha medo de colocá-lo fora da pista. Nesse momento, ele falou, ainda com os olhos fechados. Sim, ele pertencia a uma mulher muito elegante, francesa, provavelmente, ou talvez italiana, de cabelos escuros. Usava o relógio constantemente. Valorizava altamente este. Quando estava morrendo, ela deu-o para outra mulher perto dela, talvez uma serva ou uma enfermeira, alguém a quem recompensou, ou era agradecida. O relógio foi colocado de lado por muito tempo. Nunca outra mulher usava. Ele parou de falar, mas depois de uma pausa continuou. Eu não consigo obter qualquer outra coisa agora. Oh, mas isso é fascinante. Fiquei muito satisfeita. Eu estava determinada a usar este relógio e vê-lo trabalhando no meu pulso. Talvez, com o tempo, eu também fosse capaz de ver o seu passado. Ele devolveu-o para mim, e eu prendi o fecho de forma segura. Sabia que era feito para mim. Muito obrigado, Chen. É tão amável e tanta consideração de você. Vou valorizá-lo bastante. Como a mulher que você descreveu, a proprietária original. Fui sincera na minha gratidão. Bem, vamos tomar um chá agora. Então, por que você não vem no andar de cima e coloca o seu trabalho de lado? Raabe tem a chaleira no fogo, eu acho. Ele se levantou com dificuldade, esfregando suas costas. Estive sentado por muito tempo no carro. Certo, eu disse. Vou arrumar as minhas coisas e subirei em poucos minutos. Raabe estava na cozinha fazendo o chá, enquanto eu guardava o trabalho e subia as escadas. Eu comecei a contar a ela sobre o relógio e mostrar-lhe como ele parecia. Oi, ela me cumprimentou. Jane está no banheiro, mas o chá está quase pronto. Você se lembrou de pegar os biscoitos Rikiti? Eu não posso encontrá-los. Meu Deus, não!
eu esqueci completamente. Desculpe, podemos ter outra coisa? Ela me olhou irritada. Não, você sabe que ele gosta do Riquitia. Que incômodo. Enfim, o que é isso? Eu realmente procurava mostrar-lhe o relógio. Olha como é bonito, Rabi. Estendi meu pulso, mas ela mal olhou para ele. É só um velho. Provavelmente não vai marcar as horas. Ela comentou. Você não deve ter ideia de que você é especial apenas porque ele lhe deu um relógio. Você sabe. Ele está sempre dando as coisas para as pessoas. E além disso, a verdade é que você não é especial. Ela pegou no armário xícaras e pires. Em seguida jogou-os na bandeja. E outra coisa, você vai ter que mudar a maneira como você fala, se vai ficar com a gente. Ninguém entende o que você está falando. Você soa como se achasse que é superior ou algo afetado. Sim, é isso. Afetada. Ela derramou o leite no jarro e pegou a bandeja. Eu só estou dizendo a você para seu próprio bem. Venha, então, vamos tomar um chá. Nós vamos ter que tomar sem os biscoitos, mas Chen não vai gostar. Eu a segui para a sala grande e sentei-me no meu lugar habitual. Que cobra velha e má! Ela agia como um dilúvio de água fria no entusiasmo de alguém às vezes. Kuei gosta daquela cadeira, você sabe. É realmente dela. Rabi me disse quando passou o meu chá. Sim, eu sei, mas ela prefere qualquer colo, especialmente de Chen. Eu não tinha nenhuma intenção de me mudar até que estivesse algo mais pronta do que estava para mudar a forma como eu falava. Eu acho que vou para uma caminhada nesta tarde e talvez tirar uma foto, se há alguma coisa boa, eu disse. Então vou pular o jantar. Você não pode ir sozinha, me disse Chen. Não parece bom. Estranhamente, quando se tratava de mim, ele sempre foi mais preocupado com as aparências do que eu era ou poderia ser. Mas não havia nenhuma razão para perturbá-lo. Oh, bem, eu só vou dar uma caminhada e, em seguida, dormir cedo. Eu bebi o meu chá. Então, me levantei para sair. Muito obrigado, novamente, pelo lindo presente. Eu o amei e devo usá-lo na maioria do tempo. E, por muito, seu tic-tac irá manter o tempo. Parece-me que os relógios tinham que sempre parar comigo antes. Não importava o que fizesse. Eu acho que você vai achar que esse funciona bem. Relógios são coisas muito envolventes, você sabe. Personalidades, de certa forma. Ele sorriu. Boa noite, então. Raabe cheirou com desdém. Estava ficando acostumada a seus humores. Era mais fácil para mim do que para Chen, o que era algum consolo. Até onde lembro, era início do outono. E pelo tempo que deixei o apartamento em minha caminhada, era crepúsculo. Seria em torno de 6 horas, eu imagino. Lembro-me de Londres muito bem, apesar de sucederem-se anos desde a última vez que visitei a cidade. Mas lembro-me de Dublin apenas esquemática, isto é, os nomes das ruas
e as distâncias entre os diferentes locais me escapam. Vivíamos em Nassau Street. Eu me lembro de uma. E não poderia ter sido muito longe do centro da cidade, porque me lembro de andar até os Correios naquela noite. E diria que os Correios representavam o centro. Um edifício grande e imponente, onde supostamente um punhado de corajosos irlandeses tinham mandado embora os britânicos nos tempos de Troubles. Nunca fora esquecido, e provavelmente nunca o será. O rio Liffey fluía nas proximidades, e eu estava de pé, olhando para sombrias, cinzas águas, e de braços cruzados, me perguntando a mim mesma como os suicidas tinham a coragem de saltar para a morte, quando ouvi meu nome sendo chamado. Virei-me assustada, e vi um velho amigo, Julian Chalmers, aproximando-se a passos largos do outro lado da rua. Bem, é você, Sheila? Que diabos está fazendo aqui sozinha, à luz do luar? Julian tinha sido meu primeiro namorado, quando eu tinha 16 anos. E embora eu raramente entrasse em contato com ele, desde o meu casamento, tínhamos uma daquelas relações que não exigem reuniões constantes. Era mais que um prazer vê-la aquela noite. Ele expôs que estava de licença. Seu regimento tinha, na verdade, retornado para águas estrangeiras e estava fora de contato, como ele dizia. E não tinha ouvido nada sobre o meu levante. Minha impressão foi de que ele estava um pouco chocado quando lhe disse que eu estava praticamente sozinha. Mas ele era, e sempre foi, requintadamente cortês e diplomático. Levando-me pelo cotovelo, ele disse: "Agora venha, garota. Vamos agitar-nos e pegar uma bebida. Você está parecendo que precisa de uma. Você não parece estar se divertindo muito. Tenho que dizer, embora ainda, é claro, seja o próprio ser da beleza." Julian, claramente, não era um estranho para Dublin. Enquanto caminhávamos juntos, lembrei-me dele contando sobre sua infância na Irlanda. Agora cheguei a pensar nisso. A quilômetros de distância, na costa oeste, em algum lugar. "Galloway", disse ele. "Minha mãe está lá. O pai morreu alguns anos atrás. Estou no meu caminho para ver a velha diversão. Passar alguns dias antes de voltar para Londres. Herdei o lugar, é claro, de modo que há coisas para ver lá." "É um castelo, Julian?" "Um castelo? Não, eu não diria isso. Você gosta de castelos ou algo do tipo?" "É uma grande pilha velha georgiana. Pequena, mas leva um inferno de serviço para mantê-la." "Por que você não vem lá para baixo comigo? Isso seria bem legal. Iria fazer bem a você." E em pouco tempo, nós estávamos confortavelmente abrigados em algum bar movimentado, abaixo do nível da rua. Eu tinha passado ali dezenas de vezes, sem realmente perceber a porta que nós entramos agora. Tão sem importância, apenas uma porta marrom. Uma vez atravessada, no entanto, e abaixo, a poucos degraus, a atmosfera era acolhedora e elegante. Ao contrário de qualquer coisa que eu estivesse acostumada, no meu curto período de tempo em Dublin. Julian insistiu em encomendar uma garrafa de espumante para deixar você confortável. E eu não ofereci resistência. Ele era um companheiro encantador, descontraído, divertido e atencioso.
E em pouco tempo, o champanhe estava fazendo seu trabalho. Alguém tocava piano, música swing suave. A conversa em torno de nós era contida. As luzes eram baixas, sem ser demasiado fracas. E comecei a me sentir feliz e totalmente em casa. Empecei a contar-lhe de Chen. E devo ter feito de me abrir a um nível alarmante. Mas ele era, afinal, um amigo muito antigo e fácil de se conversar. Nós tínhamos muito em comum. Havíamos crescido com os mesmos valores e ideais. Como John, ele foi meu especialista por um bom número de anos. Ambos haviam tido passado pela guerra. Ambos tinham visto a linha de frente lutando, mas nenhum falava sobre isso. Isso lhes havia dado, porém, uma força intangível, ou maturidade, que o resto de nós não tínhamos. Ele me deixou falar por um tempo, o tempo todo rodando e balançando seu bigode, incentivando a minha confiança. Então se inclinou sobre a mesa, propositadamente, e disse: "Você deve ter uma religião de Deus, ou algo assim. Você sabe. Acho que você deveria se acalmar, velha garota. Tudo soa muito estranho para mim." "Não seja ridículo, Julian. Você sabe muito bem que eu sou contra a religião. Toda aquela luta e ódio, e fingindo que é tudo tão santo. Lembra-se a mãe de John e os problemas que tive com ela? Dela dizendo a toda a gente que eu era uma pagã?" "Sim, eu sei, mas essas coisas esotéricas, bem, não são lógicas. Você sabe. É tudo uma montanha de ocos pocos. Nada tem de científico sobre isso. Você não pode provar nada disso. É tudo imaginação apenas. Estou surpreso que você se deixe ser sugada para dentro. Eu aposto a você que este homem, que está tão cheia dele, é uma fraude. Eu só estou dizendo a você para o seu próprio bem, antes que seja tarde demais. Você ainda pode voltar para John e consertar as coisas. Você não deve se envolver em todo este absurdo." Ele me olhou intensamente, inteiramente convencido da justeza e validade de sua opinião. "Bom Deus, Julian! Você é a segunda pessoa hoje me dizendo coisas para o meu suposto próprio bem. Você simplesmente não entende. Você é um soldado, não tem visão. Tudo em seu mundo é preto ou branco. Não há áreas cinzentas. Mas, na realidade, você sabe, é tudo cinza." Minha pequena velha querida, se não fosse pelos soldados, estaríamos sob as garras dos nazistas nesse exato momento. Você tem que ser mais equilibrada. Você tem que ser científica. Tem que usar seu bom senso e educação. Ser soldado não é apenas uma questão de matar o inimigo. Sabe? Você tem que resolver as coisas. Você tem que saber história. Saber como o inimigo vai reagir. Elaborar estratégias. Tem que ver o mundo como ele realmente é. Tem que saber um inferno de um monte de coisas para ser um soldado decente. Geografia, clima, história. Eu poderia discorrer sobre isso mais e mais. Ele se inclinou para trás, composto e seguro de si. Eu acho seriamente que você me subestima. Bem,
Não importa, Julian. Detesto discutir, como pode lembrar. Não vamos dizer mais nada. Muito bem, mas você vai descer para visitar a mamãe comigo, não vai? Por falar nisso, você poderia ficar com ela um pouco. Ela amaria outra mulher circulando no sítio. Você iria gostar dela. Uma boa caráter, eu diria. No mínimo. Como a velha Ma Rose. Não, desculpe, Julian. Eu não posso. Levantei-me. É muito gentil de sua parte. E é lindo vê-lo novamente. Você é um cara que se preocupa comigo. Mas eu estou perfeitamente bem. Realmente estou. Beijei-o de leve no rosto. Não me verá em casa. Estou fora agora. Peguei minha bolsa. Ele se levantou para me parar, mas eu estava subindo as escadas, antes que ele realmente soubesse o que estava acontecendo. Eu me lembro do olhar em seu rosto, de espanto, decepção e preocupação. Nunca mais o vi. Duvido que ele ainda esteja vivo. Querido velho Julian. Não tenho certeza de exatamente quanto tempo ficamos em Dublin, mas seria um caso de meses em vez de anos. Chen e Raabe tinham visto uma casa que eles gostaram, em Holt. Uma casa de pedra, quadrada e sólida, de pé na borda de um penhasco, ocultada por uma grande rocha, mas como uma ilha, embora fosse pequena, chamada de Olho da Irlanda. Você tinha que dirigir pela vila e tomar a estrada Balscaden, até o morro em direção ao farol Bailey. E lá estava a casa, quase a última. Ou talvez a última casa antes de se chegar ao pico. Estava para alugar. E parecia o lugar ideal para nós. Eu gostava de viver lá. Todos nós gostávamos de viver lá. Raabe havia encontrado um segundo gato siamês, que tinha sido abandonado, e pegamos aquela coisinha. Nós a chamamos de Fifi, Senhora Fifi Bigodes Cinzentos. Ambos, Chen e Raabe, adoravam gatos. Parece que muitas das pessoas realmente inteligentes gravitam em torno de gatos. Siameses em particular. Eles têm aparente facilidade com telepatia, sendo uma raça de inteligência superior. Enquanto vivemos em Holt, Chen fez uma incrível quantidade de coisas. Ele nunca estava ocioso. Muitas vezes ele remou sobre o olho da Irlanda e provavelmente sentou-se em contemplação silenciosa lá. Um cenário perfeito, com apenas o som do vento e do mar e os gritos das aves marinhas. Ele mantinha um pequeno barco a remo, puxado para cima dos seixos da praia, diretamente abaixo da nossa casa. Havia um caminho para baixo da rocha, grosseiramente talhado por animais e pessoas incógnitas. Mas um caminho, entretanto. No entanto, ele improvisou uma corda amarrada firmemente ao redor de uma árvore robusta e, invariavelmente, deslizava a corda do barco. Na verdade, era mais fácil para ele do que o caminho, dado o seu problema de coluna e das dificuldades de trilhar um caminho áspero por uma encosta íngreme e rochosa. Ocasionalmente, ele iria alugar um barco a motor, maior, e obtido de um barqueiro, Eric, que logo se tornou um amigo, para levá-lo por várias horas. Eric tinha uma família grande, grande mesmo
para os padrões católicos irlandeses, que vivem próximos da pobreza. E Chen fez muito para ajudá-los. Na verdade, pagando para um filho ser educado pelos irmãos cristãos. O menino era diferente do resto da família, e a educação que recebeu parecia, e sem dúvida era, seu direito de primogenitura. A fotografia estava em curso. Continuamos a ter modelos descendo de ônibus de Dublin. Os carros não eram uma mercadoria comum, nessa época, para o povo trabalhador. Nós ainda estávamos em constante mudança ou atualização de equipamentos. E compramos um carro pequeno de 3 rodas, que parecia uma bolha ridícula batendo ao longo das mais irregulares estradas. Um Heinkel chamava-se, e poderia acomodar 2 pessoas, um motorista e um passageiro, sentados lado a lado dentro da bolha. Ele fez umas 100 horas de viagens, indo e vindo de Dublin. Assim como a fotografia, que era essencialmente trabalho, Chen tornou-se apaixonado por construções de modelos de estradas de ferro. Um ambicioso e fascinante hobby, com trilhos em todo o seu quarto e mais além, sofisticados e realísticos. E as viagens a Dublin foram uma necessidade para o momento de escolher e comprar as adições quase diárias de pista, motores, vagões de passageiros, sinais, edifícios, cidades, montanhas, árvores, animais, pessoas, um mundo em miniatura de fato. Teríamos 2 ou 3 trens ao mesmo tempo. O truque era mantê-los todos em seus respectivos trilhos e parar de deixar os gatos os descarrilar. No caminho para Dublin, nós sempre pegávamos um trecho de areia da praia. Clontarf se chamava. E frequentemente tinha problemas com areias movediças. Misericordiosa e surpreendentemente, nunca perdemos completamente o carro. Embora chegássemos perto 1 ou 2 vezes. Chen tinha um quê juvenil que raiava o temerário e fazia a vida divertida e estressante por vezes. Tem memórias distintas de ver o veículo visivelmente afundando em minutos, enquanto lutávamos com paz. Ou sonhei. A vida nunca era monótona. Deve ter sido nas areias de Clontarf. Neste dia em especial, que me vem à mente. Estávamos fotografando modelos de navios naquele dia. Alguma coisa que fazíamos por um tempo, tornando-os realistas no filme, organizando pequenas pedras, colocando os modelos em poças d'água, simulando o mar, tudo no tamanho proporcional. Devemos ter ido de descanso. Posso ver nos olhos de minha mente uma imagem ao longe de Chen, à toa, pegando um punhado de areia e deixando-a gotejar através de sua mão. Ele tinha começado a me chamar de Buttercup. Divertia-lo dar apelidos, e eu passei a ter vários durante os anos em que vivemos juntos. Vê esses minúsculos grãos de areia, Buttercup? Nossas vidas não são mais do que isso. Nada mais significativo ou importante, quando visto na escala real das coisas. E uma vida acaba
em um piscar de olhos. Mas, sem cada um desses pequenos grãos de areia, insignificantes, não haveria praia. Ele mergulhou a mão numa poça e deixou a água correr através dela, gota a gota. Quando você chegar ao fim da vida, você vai vê-la como ela é, como não mais do que uma gota no oceano. Quando você chegar ao fim, você verá, diante de você, num flash, toda a sua vida. Talvez nós pudéssemos chamar isso de inferno, porque nós raramente ficamos orgulhosos com o que vemos. Somos juízes rígidos, você sabe, quando se trata de julgar a nós mesmos. E nós nos tornamos o nosso próprio juiz. Não somos julgados por um Deus, como algumas religiões ensinam. Não há Deus esperando por você como um cavalheiro benevolente ou estritamente velho. Não há hostes de anjos, a menos que seja um delírio, porque sua crença religiosa exige uma ilusão para os momentos após a morte, até que você esteja pronto para a verdade. Seu próprio ser superior é o seu Deus, aquele a quem você ora, e você retorna a essa entidade, para o seu mais alto ser, ou seu ser superior, com a morte, recolhendo a experiência que você ganhou enquanto vivia na Terra. Você deixa seu corpo físico para trás, como um conjunto de roupas velhas. Ele serviu ao seu propósito, para essa vida em particular. Você não tem mais necessidade dele. Ele suspirou e fez uma pausa antes de continuar. Eu sustento que a vida na Terra é muito difícil. É tão difícil que muitas vezes não ensina nada. Você percebe que uma grande proporção da humanidade existe em condições terríveis. Eles esperam a morte. Como eles podem entender que tudo tem um propósito? Ele ficou em silêncio, olhando para o longe. Eu estava ciente de uma onda de preocupação e empatia que emanava dele. Mas não desespero. Para ele havia sempre a esperança. Eu não disse nada. O pequeno barco que tínhamos posto para ser fotografado, na poça rasa, balançou e virou. E eu assisti a isso enquanto tentava assimilar o que ele acabara de dizer. Lembro-me que era tão difícil, então, entender conceitos que agora me são completamente óbvios. Quando pode você olhar para trás e lembrar? É só aí que percebe a razão para uma vida longa, o tempo dado a você, para progredir e encontrar sua própria verdade. Alguns podem chegar a esse ponto mais cedo do que outros, mas parece que há sempre um pouco mais além para verdadeiramente uma compreensão. Isto me traz à mente linhas da poeta argentina Alejandra Pizarnik. E se a alma fosse perguntar, você fica mais longe? Você deve responder, do outro lado do rio. Não este, mas aquele um pouco mais além. Há uma falha básica, você sabe, com os seres humanos. Chen continuou. Por milhões e milhões de anos, diferentes espécies estiveram neste planeta. Agora o ser humano está no controle. Mas as coisas não estão indo bem. Os humanos estão a caminho da autodestruição. É um motivo de preocupação para todo o universo. Uma falha?
Qual é, então, a falha básica que temos? Eu perguntei. Não se sabe com precisão. Quando você faz parte de uma coisa, você não pode vê-la. Torna-se normal, porque todos são afetados, em maior ou menor grau. E os do astral estão muito distantes do físico para poder diagnosticá-la e corrigi-la. Pessoas como eu estão tentando entendê-la. Temos que ter o bem e temos que ter o mal para manter o equilíbrio. Já lhe disse muitas vezes. Mas o mal parece ter ido a galope. O negativo está muito, muito mais forte do que o positivo. Como um jardim sufocado por ervas daninhas. Mas o mal parece ter vindo a galope. Não é possível que as pessoas sejam advertidas? Há muitas pessoas boas. Avise-os. Ah, Buttercup, se você soubesse. Eu adverti indivíduos no passado, quando eles procuraram minha opinião. E quase sem exceção, eu tenho que dizer que você é a exceção que confirma a regra, tornaram-se irritados e culpando-me por colocar, de alguma forma, o mal olhado sobre eles. Não, isso não funciona para alertar as pessoas, porque não têm fé. E certamente não se pode alertar os líderes mundiais. As grandes potências não querem saber, para começar. Eles estão obcecados com o poder e a ganância. Até o final do século, haverá explosões no Oriente Médio. Um problema terrível. Eu não sou o único que sabe disso, mas como pará-lo? Não sei. Está quase no ponto de não retorno. Sentamos por um tempo em silêncio, ambos com nossos próprios pensamentos. Lembro de sentir-me superada com a enormidade do que ele estava me falando. Eu não pensava, então, que estivesse viva na virada do século. Mas aqui estou, e aquilo que ele previu veio a acontecer. O que ele previu sobre ganhos em conhecimento e aceitação de conceitos esotéricos e místicos também está acontecendo. Uma coisa só é mística até que seja compreendida pela ciência. Embora eu, pessoalmente, professe ser uma ludita, os artesãos do século XIX que se opuseram às máquinas e foram acusados de obstruir o progresso, e veja a avançada tecnologia moderna como um entrave ao desenvolvimento espiritual, Chen insistia que o avanço da tecnologia seria responsável pela percepção geral de coisas que as pessoas psíquicas já estão cientes. Por causa disso, ele sempre foi intensamente interessado em avanços tecnológicos. O dia estava se prolongando e as nuvens estavam se reunindo. Eu acho que é hora de voltarmos para casa, observou ele, ficando rigidamente em pé. Eu arrumei as câmeras, medidor de luz e tripé no pequeno veículo, enquanto ele pegou os barcos da água e cuidadosamente os encostou lado a lado em uma caixa de papelão, de modo que nenhum dano pudesse acometê-los na viagem de regresso. Um monte de trabalho tinha tido para suas construções. Ele costumava tomar o volante e eu me sentei ao lado dele. Ele tinha jeito com as máquinas, amando mexer, seja em carros,
barcos, aviões, motos, máquinas de escrever, os mesmos respondendo ao seu toque e parecendo ter um melhor desempenho depois dele se pôr em cima deles. Naquela noite, deitada na cama, comecei a perceber a posição única que eu, por alguma obra do acaso, ocupava. Estava bem ciente do grande número de outros que me invejavam ou tinham ciúmes de minha proximidade com alguém a quem eles consideravam como um mestre. Se pensasse sobre isso a sério, teria que admitir que eu não tinha qualificações, nenhum conhecimento especial. Embora, honesta e sinceramente, gostaria de entender tudo o que a vida era. Isso tinha me atormentado e intrigado desde que era uma criança, e eu tinha agonizado com toda essa questão até que encontrei Chen. E depois, quase assim que eu conheci, tinha percebido que ele possuía as respostas que procurava. O sono nunca demorou a chegar naqueles dias. O ar revigorante do mar e a tranquilidade emocional da vida garantiam um sono profundo, e caí nele facilmente, satisfeita com o que a vida tinha para oferecer e meu lugar nela. Foi por volta dessa época que um homem chamado Norton cruzou o nosso caminho novamente. Ele tinha aparecido brevemente em Londres, chegando à nossa porta um dia sem aviso prévio, sem ser convidado e indesejável, tenho que dizer. Mas seus olhos azuis e forma ingênua, acoplada a um sorriso vencedor, ganhou-lhe a entrada. Como se poderia mandá-lo embora? Ele parecia o charme e a inocência personificados. Assim, ele ficou muito entusiasmado com a terceira visão. E, por ser de uma origem aristocrática, simplesmente nunca lhe ocorreu que não seria imediatamente admitido em nosso seio familiar. Rapidamente se tornou aparente que sentia que ele e Chen se beneficiariam mutuamente a partir do contato. E tal era realmente o caso. Seu trabalho era no campo de um dispositivo de diagnóstico com um grupo no sul da Inglaterra, ainda não aceito pelas comunidades médicas ou científicas, nem totalmente compreendido por seus usuários. E ele sentia que Chen seria capaz de esclarecer e ajudar no seu uso. Norton mesmo, como se viu, era um médico qualificado, mas com um interesse em assuntos além do alcance das descobertas científicas atuais. Futurístico seria uma boa maneira de descrevê-lo. Quando nos mudamos para a Irlanda, pareceu que ele ia desaparecer de vista. Em parte porque obteve um emprego como médico de bordo em um navio de luxo, enquanto ainda com a intenção de regressar ao seu trabalho de pesquisa, e também porque deixamos Londres durante sua estada no exterior. Foi uma surpresa, então, quando recebemos uma carta dele, dizendo que estava de volta à Inglaterra e seria capaz de vir nos visitar. Nós nos demos conta, quando a carta chegou, que a Irlanda era a sua real terra natal. Ele conhecia Dublin bem, embora raramente voltasse por lá por estes dias. Em sua maneira habitual, chegou não anunciado de perto das pegadas da carta. Um homem pequeno e leve, barbudo e vestindo um
casaco azul marinho de chuva, as mãos enfiadas nos bolsos, sem convite e, para Chen, um descontentamento indisfarçável. Descaradamente, sentou-se ao lado da cama de Chen, como se ele ali pertencesse. Era possessivo, singular. Norton tinha nascido uma mulher, e o processo complicado de mudar seu sexo tinha sido concluído apenas recentemente. Nunca me foi dito, e em qualquer caso, não estava especialmente interessada em saber qual o seu nome de nascimento. Mas ele teria sido pressionado a escolher um nome mais masculino para si mesmo após a mudança de gênero. E, para dizer a verdade, foi uma má escolha. Esse simplesmente não se encaixava com ele. Nunca ele seria um homem masculino. Deve ele ter experimentado grande agitação emocional, bem como mudanças físicas. E ainda possuía, e sem dúvida sempre teria, essas características comumente associadas às mulheres. Tinha as mãos pequenas, expressivas, ossos finos e sentimentos fortes. Dentro dele, certamente, deve ter sido um tumulto, embora se esforçasse para escondê-lo. Não nutria grande amor por mim, principalmente porque tinha inveja de minha proximidade com Chen. E, sempre que eu estava sozinha com ele mal podia ser civilizado. Eu mantinha minha distância. Tenho certeza de que foi durante essa visita que o pleno significado da minha relação com Chen entrou na minha cachola. Conhecíamos um ao outro por talvez um par de anos a esta altura. Talvez mais. E sua transição de uma vida anônima, de luta, para uma de ser famoso em todo o mundo, tinha vindo sobre ele tão rapidamente que eu não tinha realmente reconhecido isso para mim mesma. Para mim, ele simplesmente escreveu um livro que lhe permitiu continuar com o seu verdadeiro propósito, o seu trabalho real. Assim que eu via, sempre soube que ele era um mestre, mas, olhando para trás, minha atitude parece notavelmente irrealista. Talvez estivesse vivendo em uma terra de faz de conta, onde as coisas eram como queria que elas fossem, não como realmente eram. Eu não tinha lidado com dezenas de cartas de pessoas de todo o mundo, ansiosas para ter um vislumbre dele. Não tinha visto seu livro bem visível? É claro que tinha, e que era hora de admitir que ele era famoso. Era hora de admitir que ele era visto como uma maravilha e um salvador para milhões de pessoas espiritualmente famintas, de todo lugar. O fato de que ele permaneceu no maior sigilo possível, recusando-se a ver pessoas ou dar palestras, o fato de que ele ignorou ou evitou cultos que foram surgindo e que usaram seu conhecimento como o seu ensino, isso fez a busca por ele ainda maior. Mas a fama é uma companheira de peso para a maioria. E, para Chen, isso era desagradável ao extremo. Holt era um lugar bonito. Havia belos passeios ao longo da costa, sobre a falésia. E, habitualmente, todas as noites e às vezes no início da manhã, eu fazia uma caminhada. Quando apenas as criaturas selvagens, as gaivotas voando e a queda das ondas eram meus companheiros. Normalmente havia uma névoa do mar e um pesado orvalho no chão. E assim eu continuava
perto dos penhascos, onde a grama era escassa e era mais seco para andar. Neste dia, em particular, em que tenho em mente, não era diferente de qualquer outro, exceto que, de repente, tornei-me ciente das pedras desalojando atrás de mim. E um abibe, ave europeia semelhante a um quero-quero, nota do tradutor. Surpreso, levantando voo, proferindo seu brado quando rapidamente se alçou. Voltei-me surpresa. Que? Norton, eu não sabia que você gostava de uma caminhada bem cedo. Eu não, mas sei que você sim. Ele endireitou-se de seu tropeço e espanou suas calças. Eu tenho acompanhado você, sabe? Quando disse isso, sorriu. E não seu sorriso amável e desarmante, mas um sorriso com uma ameaça por trás. Um sorriso mau, com estreitamento de olhos. Seria tão fácil de empurrá-la. Ninguém jamais saberia. Eles pensariam que você perdeu o pé. Bem, de fato, que pensamento encantador, Norton. Só você seria capaz de uma ideia tão profundamente desagradável. Eu sorri de volta para ele, igualmente sem alegria. Por que alguém iria querer me empurrar? Por quê? Eu vou te dizer. Porque você é apenas um incômodo danado. Um obstáculo para ti em sua obra. Ele precisa de um homem ao seu lado. Alguém inteligente. Você não sabe nem jogar xadrez. Meu jogo de xadrez era um problema com Norton. Eu não levava a sério o suficiente. Isso enfurecia-o como muitas coisas. Ele era, na verdade, uma solteirona. Não importa o quanto alguém se lhe desculpasse. Bem, acho que você está sendo um tolo. Eu retirei-me para longe da borda do penhasco. Ele era alguém que você não poderia confiar. Estava desequilibrado emocionalmente e podia ser absolutamente sério em seu plano para se livrar de mim. Vou para casa agora e não quero andar para casa, especialmente com você. Partia a um ritmo acelerado. Estava acostumada a andar e sabia que podia superá-lo, mesmo que ele começasse a correr. Mas ele não fez nenhuma tentativa de acompanhar-me. Era como se tivesse perdido uma oportunidade de ouro e sabia-se derrotado. Eu nunca mencionei esse incidente a ninguém, mas eu lembro disso e aprendi com isso. Jane desencadeava fortes emoções nas pessoas, e era melhor para mim ficar longe de qualquer um que ele estivesse tomando sob sua asa temporariamente, como frequentemente fez. Efetivamente, ele incentivou a minha posição, como se soubesse, e claro, ele sabia, dos perigos, dos ciúmes e do desconforto que podiam se seguir. Inscreva-se no canal, por favor.